Bom, galera, vamos falar aqui sobre a dilatação volumétrica e a dilatação dos líquidos. Bom, nós vimos sobre a questão da dilatação linear e superficial. O cálculo é o mesmo também para a dilatação volumétrica. Aqui você pode tratar desses três cálculos de forma isoladamente, ou seja, calcular as três dimensões de forma isoladamente, ou por meio de única forma, porque a fórmula da dilatação térmica dos sólidos é sempre a mesma. O que vai mudar é só o coeficiente de dilatação linear. No caso aqui nós temos a mesma forma. A dilatação volumétrica vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Já esse coeficiente de dilatação volumétrica é o mesmo utilizado para linear, só que neste caso é multiplicado por 3. Se ele der o linear, a gente multiplica por 3. Isso em relação a linear. Se eu quiser em relação ao superficial, vai ser 3 por 2 vezes beta. Bom, a dilatação dos líquidos. Dando continuidade à nossa matéria, aí da página. Bom, a dilatação dos líquidos, ela vai obedecer praticamente a mesma fórmula da dilatação linear. Bom, por exemplo, quando aquecemos um copo de vidro com água, haverá dilatação do copo de água. No entanto, a dilatação da água é maior do que a do vidro, logo haverá o transbordamento da água. Então, o que acontece? Quando você aquece dois materiais, um objeto com algum líquido, esse recipiente ele também vai dilatar-se junto com o líquido. Só que na maioria das vezes a dilatação do líquido é muito maior do que a do recipiente, então vai haver um transbordamento dessa água. Então, nesse caso, nós vamos ter a dilatação do recipiente, nós vamos ter a dilatação do líquido, que é a dilatação real, e nós vamos ter a dilatação aparente, que seria esse transbordamento. Então, nós vamos ter três tipos de dilatação quando se trata de dilatação dos líquidos. Nós vamos ter a dilatação real, que é a que realmente acontece, que é a dilatação do líquido. Nós vamos ter a dilatação do recipiente, que nesse caso aqui vai ser R de recipiente, e a dilatação aparente, que é aquela quando transborda, né? Então, pegando essas três dilatações, nós montamos a seguinte relação: a dilatação real, que é aquela que você consegue observar, que você vê, ela vai ser a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Então, ainda melhorando a fórmula, você pode simplesmente, que isso aqui vai ser o coeficiente, né, de dilatação, a dilatação real é igual à dilatação do recipiente mais a aparente. Se você quiser fazer, por exemplo, se eu quiser calcular a dilatação aparente, YA, vai ser igual à dilatação real, R, menos a dilatação do recipiente. Lembrando que a fórmula é ΔV é igual ao volume inicial, né, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. A fórmula é a mesma, só muda a execução. Vamos resolver alguns exemplos para demonstrar o quanto é simples esse tipo de cálculo. O primeiro exemplo: o coeficiente de dilatação volumétrica do azeite é de 8 vezes 10 elevado a menos 4. Determine a variação do volume de 1 litro de azeite quando este sofre um acréscimo de temperatura de 50 graus.
Então, o que nós temos? Nós temos o volume, que é de 1 litro ou 1000 ml, mas a gente pode usar 1 litro. Nós temos o coeficiente de dilatação do azeite, aí, YA, ele é de 8 vezes 10 elevado a menos 4, e nós temos a variação de temperatura, ele já deu a variação, foi 50. Então agora vamos jogar na fórmula, nós vamos ter ΔV, vai ser de 1. Nessa questão ele não fala sobre a dilatação do objeto, do recipiente, então não é preciso procurar, só mesmo se a questão vier dizendo um objeto com um recipiente, aí ele vai falar sobre a questão desse recipiente ter o seu coeficiente de dilatação, aí nesse caso você vai ter que calcular. Nesse caso nós vamos só aplicar a fórmula. Então vai ficar 1 vezes o volume, vezes o coeficiente, vezes 10 elevado a menos 4, vezes a variação de temperatura, que foi de 50. Então ΔV vai ser 50 vezes 8, 400, 400 vezes 1, 400. 400 vezes 10 elevado a menos 4, ΔV. Bom, aqui, como eu quero transformar numa equação científica, ou se preferir você pode diminuir aqui, no caso aqui eu posso dizer que é 40 vezes 10 elevado a menos 3, ou seja, volta uma casa e diminui uma casa aqui, ou eu posso dizer que é 4 vezes 10 elevado a menos 2, assim você vai escolher, isso aqui é questão de livros, ou eu ainda posso ir diminuindo, como são duas casas decimais, vou colocar 0,04 vezes, aí aqui ó, andei duas casas, uma, duas, porque aqui é menos 2, ficando assim, 0,04 litros, o que se refere, se eu quisesse transformar em ml, 0,04 seria o mesmo que 40 ml. Esse seria o volume da dilatação, ou seja, seria o de 1 litro mais 40 ml, seria a dilatação observada no caso aí.